2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo, nesta segunda carta aos Coríntios, neste versículo, ele nos ensina que quando nós assumimos o caminho de Cristo para as nossas vidas, nós somos transformados em uma nova criatura. E aquela velha criatura, as coisas passadas, os nossos pecados, os nossos conceitos acerca da vida, eles ficam para trás. Porque há um processo de transformação de Cristo em nós. E isso nós podemos dizer que é ressignificar a vida em Cristo. Muito tem se usado essa palavra ressignificar. Ressignifique a sua vida, signifique a sua vida. Tentam dar um upgrade nesta palavra com o Evangelho de Cristo. E o que acontece? Estão criando um evangelho de facilidades, um evangelho de concessões que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque existe uma constante tentativa de adequar o evangelho de Jesus à nossa vontade. E nós somos levados a crer que nós podemos continuar como nós estamos. A velha criatura continua em atividade, Jesus é um Jesus das concessões e nós podemos continuar fazendo tudo. Eu posso continuar com as mesmas vestes, com o mesmo palavreado, com as mesmas atitudes, com os mesmos conceitos, com os mesmos pecados, porque Jesus aceita tudo. E isso é uma grande mentira. Olha, se nós formos analisar a palavra de Deus, Jesus, ele realmente nos recebe como nós devemos estar, como nós estamos. Porque nós não precisamos esperar estarmos purificados, nós nos tornarmos santos para chegarmos à sua presença. Ele conhece a nossa natureza pecaminosa, até mesmo porque nós não conseguimos melhorar, nós não conseguimos mudar a nossa estrutura sozinhos, nós temos que ter a ajuda de Cristo. Então nós vamos como estamos, só que o que acontece quando Jesus ele apresenta o caminho dele para nós, nós começamos a ter nós entramos num processo de transformação. E esse processo de transformação nos leva até o reino de Cristo. Só que existem renúncias pelo caminho, existem muitas bagagens que nós carregamos, nós temos que deixar para trás. Ou seja, então nós não vamos estar como nós estávamos antes. Quem prega isso é mentira. Por quê? Porque nós somos obrigados a ter mudanças. Porque senão nós não alcançamos. Quer ver um exemplo na palavra? Certa vez, Jesus estava escrevendo com o seu dedo na areia. E aí trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. E aí falaram para Jesus, nós vamos apedrejá-la, segundo a lei de Moisés. O que o senhor acha disso? Lógico que eles estavam armando para pegar Cristo contra a lei de Moisés. Eles queriam um momento de vacilo para que Jesus fosse crucificado. Mas Jesus, na sua sabedoria, que é do alto, que ele é a própria sabedoria, ele diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos aqueles homens que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher, começaram a largar as pedras da acusação. Então Jesus, quando todos se retiram do cenário, só fica ele e aquela mulher, ele diz assim, eles te condenaram? Não, mestre, ninguém me condenou. Eu também não te condeno, ele disse a ela. E diz, vá e não peques mais. Olha só, Jesus simplesmente está ensinando aquela mulher a ressignificar a sua vida através do abandono do pecado. É mais ou menos assim, ouça o que eu estou dizendo, minha filha. Você segue o teu caminho agora, um caminho para uma nova transformação e creia naquilo que eu te falei. Observe aquilo que eu estou te falando, não peques mais, ou seja, ela não pode, Jesus estava aconselhando, mostrando um caminho para que ela não fosse mais uma vez acusada por pecadores como ela e ser apedrejada injustamente, porque todos nós temos os pecados, todos nós transgredimos alguma vez nas nossas vidas. Então Jesus nos ensina que nós temos que abandonar o caminho de pecado para que a nossa vida realmente seja ressignificada. E como nós vamos alcançar isso? Só através da palavra de Jesus, só através do Evangelho de Cristo e seus ensinamentos. Porque se você está em Cristo, se você está buscando a palavra de Deus e a sua vida não mudou em nada até agora, se o que você está escutando não leva a uma transformação e você acha que como você está, você vai ser salvo,
você está acreditando simplesmente num existencialismo que está sendo pregado de uma maneira criminosa contra nós cristãos. E o que é o existencialismo? Ele é uma corrente filosófica, e olha só, ele diz o seguinte, que o existencialismo é uma corrente filosófica que o indivíduo constrói o seu próprio caminho, como se fosse autossuficiente, descartando a existência de Deus. Olha só, o homem é um fim em si mesmo para essa corrente. E é isso que estão tentando trazer para nós. Isso que estão tentando pregar. Olha só, quando você ouve essas frases de efeito, você é o imparável, você é o comandante da sua vida, você pode tudo, você alcança tudo, basta acreditar em você, no seu potencial, você determina o seu caminho e você terá sucesso, dinheiro, riqueza. E o Evangelho de Jesus vem e contraria tudo isso. Então nós temos que ser bons observadores e começarmos a entender que o que o Evangelho de Jesus nos prega não é essa autossuficiência, esse existencialismo mentiroso. Por quê? Porque isso nos conduz a uma vida terrena de fracasso. E você não vai ter sucesso. Você pode ficar gritando na frente do espelho, dando grito de guerra, você pode, você consegue, e não é nada disso. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele é muito claro, e ele diz que no mundo nós teremos aflições. Ou seja, não é só vitória, vitória, vitória. Nós temos as alegrias, os momentos bons, com certeza, mas o mundo é uma constante luta. Uma luta para que a gente vença. Todo dia nós temos uma batalha. Todo dia a palavra de Deus diz que comporta o seu mal. Então nós temos que vencer a cada dia. E isso vai nos trazendo uma maturidade em Cristo espiritual para que a gente vença. Então muitas vezes você está aí lutando, achando que você é um imparável, você tem um sucesso, fica pregando isso para sua cabeça, só que a sua atividade, aquilo que você faz todos os dias, não está condizente com isso. Por quê? Porque não é o caminho a ser percorrido. Esse é um caminho de mentira. Mas se você estiver abatido, oprimido, Jesus ele te chama e diz que vai aliviar o teu fardo. A própria palavra de Deus fala em Mateus 11:28, assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, a palavra de Deus está mostrando que em determinadas situações nós ficamos cansados. Nós ficamos oprimidos, nós não somos comandantes da nossa vida. Nós somos abatidos muitas vezes. Olha só Moisés. Moisés, ele conduziu o povo 40 anos no deserto, um povo que murmurava, um povo chato, um povo que só sabia reclamar, tinha milagres, tinha coisas de Deus que se manifestavam às vistas daquele povo, e aquele povo continuava murmurando. E Deus determina que Moisés falasse com a rocha para dar água ao povo. Só que a murmuração estava tão forte, Moisés estava num ponto de cansaço tão alto, que ele desfere um golpe com o seu cajado naquela rocha e contraria a vontade de Deus. Elias se sentiu cansado, se colocou debaixo de um pé de zimbro e desejou morrer. Esta é a prova que nós não somos imparáveis, que tem determinadas vezes que nós sofremos derrotas, que nós nos estressamos, que nós cansamos. O que nós devemos entender é que se nós queremos ressignificar realmente as nossas vidas, só há um caminho, e este caminho é o caminho de Cristo. Então nós temos também que nos moldar à palavra de Deus. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Os pensamentos e o caminho de Deus e a vontade de Deus são mais altas, são maiores do que as nossas. A vontade de Deus, ela é soberana. Então, nós temos que nos submeter. Não é um evangelho de concessão. Por quê? Porque nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vontade, tudo isso nos engana. Só Cristo tem o conhecimento para que nós venhamos alcançar o seu reino. Então, este é o caminho que nós devemos trilhar. E uma das coisas fundamentais neste processo é nós gerarmos todos os dias o arrependimento. Porque só quando nós nos arrependemos, nós vamos rejeitar a velha criatura. Então, nós temos que parar, às vezes, de ficar com frases de efeito e motivacionais em frente a um espelho ou incutindo isso na nossa cabeça, que nós podemos, nós conseguimos.
Ao invés disso, nós temos que gerar arrependimento e só assim a nossa vida vai mudar. A palavra ressignificar é uma palavra muito bonita, só que sem Cristo ela é uma palavra sem efeito. Então, ressignifique sim a sua vida, só que se ressignifique nos caminhos do Senhor. Que Jesus te abençoe. Amém.